Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, prezados ouvintes da nossa Rádio Web Diocesana, nós queremos, nesta quarta semana da Quaresma e também da quase quarentena que nós estamos fazendo, meditar a respeito da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É um período em que algumas pessoas, sobretudo aquelas que nunca tiveram a oportunidade de ficar vários dias em casa, mesmo nas férias, estão tendo a possibilidade de um reencontro consigo mesmo. Mas é um reencontro consigo diferente, porque é movido também por algo exterior e desconhecido a todos nós, que é um vírus. A Quaresma em si mesma já é um retiro, já é um tempo de recolhimento. No entanto, a quarentena tem nos imposto essa maneira de ficar em casa, e algumas pessoas com certo temor, aterrorizadas. Eu queria não associar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, mas queria dar um passo para depois deste momento do Horto do Getsemane, para aquele que diz respeito à ressurreição. Logo depois que Jesus ressuscitou, algumas vezes os discípulos se enclausuraram, ficaram fechados com medo dos judeus. O medo é sempre o antônimo da fé. A fé não que seja sinônimo de coragem, mas a fé é sinônimo de confiança em Deus. E quem confia em Deus nada teme. Quem confia em Deus encontra nele a sua rocha, a sua força. Não dê lugar dentro do seu coração a esse excesso de notícias. Não é tão importante quantos estão morrendo em outros países. Simplesmente reze por eles. Mas não procure averiguar, por curiosidade, os números. Basta você ser prudente e se precaver. Fique em casa, obedeça às normas de segurança sanitária. Saia apenas para aquilo que é essencialmente necessário. E é desse modo que nós não temeremos, porque seremos prudentes e cautelosos e confiaremos sempre em nosso Deus. Então não dê lugar às notícias excessivas que circulam por aí, pelos canais de televisão, pelos sites de internet. Aliás, os canais de televisão prestam um desserviço à humanidade quando eles vivem de polêmicas, ou de polêmicas mesquinhas entre política, ou de polêmicas para assustar, sob a égide de que estão informando e protegendo a humanidade. Não é esse o caminho. Então se afaste, procure não ter olhos e ouvidos para esse tipo de notícia e de polêmica. Mas a confiança em Deus, pela sua prudência, é a nossa parte, e pela nossa fé, confiando sempre no Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 26, diz que depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vejam que gesto litúrgico bonito. Cantaram um hino, certamente algum salmo imprecatório, procurando buscar em Deus a misericórdia, a compaixão, a piedade, mas sempre procurando em Deus a sua força.
Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos capítulo 14, versículo 26. Daquele modo é que chegou a hora em que Jesus tinha falado tantas vezes. Na versão do evangelista São Mateus, no capítulo 26, versículo 31, se diz: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim. Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje a cruz é um escândalo na vida de muitas pessoas, na vida da igreja, de padres, de bispos. A cruz é um escândalo na vida de tantos cristãos que a recusam, que a rejeitam. Mas nosso Senhor nos chama a sermos discípulos quando nos diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. E o apostolado vem logo após: e siga-me. O problema é que nós queremos seguir Jesus, mas não queremos tomar a sua cruz. Desse modo não podemos ser apóstolos. O apóstolo que nega a cruz, ele nega a própria cruz, nega o próprio Cristo. Cristo, para ser o nosso Salvador, teve que ser vítima de uma oferta, vítima de um sacrifício. É muito interessante que Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen, que teve recentemente a sua beatificação adiada para esse ano, ainda não sabemos quando, meditando o mistério da anunciação do anjo a Maria, mistério que nós celebramos no dia de hoje, 25 de março, Fulton Sheen dizia: como a queda do homem resultou de um ato livre, também a sua redenção tinha de ser livre. A chamada anunciação resume-se nisto: Deus pedindo o consentimento livre de uma criatura para o ajudar a incorporar-se dentro da humanidade. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que palavras lindas do venerável Fulton Sheen. O ser humano pecou porque escolheu livremente o fruto proibido. E Deus pede o consentimento livre de uma jovem, de uma mulher, para que ele pudesse se fazer homem. E sendo homem, pudesse se oferecer também livremente na cruz. A minha vida ninguém a toma, a minha vida eu a dou, eu a entrego livremente. Mas não somente livre como homem Deus, mas como Deus homem, para que este sacrifício tivesse um valor infinito. E era exatamente isso que escandalizava os discípulos de ontem, como também escandaliza os discípulos de hoje. Como pode um Deus onipotente morrer na cruz? Talvez muitos, até para além do escândalo, procurem amenizar, desconhecendo o fato salvífico da redenção, de que Jesus foi um mártir, de que Jesus sofreu um martírio pelas suas belas palavras, pelo sermão da montanha, pelas bem-aventuranças, etc. De fato, os discípulos de ontem, uma hora mais tarde, abandonaram Jesus e fugiram. Como nunca Jesus falava de sua morte, sem anunciar a ressurreição, também agora acrescentou: depois que eu ressuscitar, irei antes de vós para a Galileia. Novamente o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 32. Era exatamente a primeira vez que ele fazia aquela promessa.
de que depois do terceiro dia, depois de ressuscitado, ele haveria de encontrar os discípulos na Galileia. Era a primeira vez, sim, que ele fazia aquela promessa, e era a primeira vez que um morto não ia faltar a um encontro com os amigos depois de 3 dias de sepultura. Apesar do rebanho abandonar o pastor ia encontrar o rebanho. A história se repete, queridos irmãos. Quantas vezes, sexta-feira da Paixão, as pessoas saem para as praias, para os sítios, abandonam o Cristo na cruz. E no momento da cruz, Cristo nunca nos falta, sempre está presente. Esse contexto agora da pandemia é totalmente diferente. Vejamos quanta falta nós vamos sentir de ir às igrejas. Isso para aqueles que nunca faltaram uma sexta-feira santa. Quanta falta nos fará estar perto do Cristo crucificado, porque Ele nunca faltou nos momentos de dor e de cruz em nossas vidas. O mundo encontra-se ajoelhado, literalmente ajoelhado, mas ajoelhado com medo de uma peste, ajoelhado com medo do desemprego, da miséria, da fome. Mas o mundo ainda não se ajoelhou diante de Deus. E nós precisamos também desse gesto, ajoelhar-se diante de Deus. Quanta ironia foi feita, quanta zombaria é feita com o nome de Jesus. E agora o mundo de joelhos, com medo de um vírus. E nós precisamos ainda nos ajoelhar diante de Deus. Assim como Adão perdeu a herança da união com Deus num jardim, o jardim do Éden, assim nosso Senhor começava a restauração da humanidade num jardim, o Jardim das Oliveiras. O Éden e o Getsemane foram os 2 jardins à volta dos quais se resolveu o destino da humanidade. Num jardim, o ser humano, representado por Eva e Adão, decidiram livremente pecar. Num outro jardim, o Cristo livremente decidiu entregar a sua vida a Deus Pai, em sacrifício pela remissão dos pecados. Começando a sentir-se tomado de terror e angústia, disse aos 3 apóstolos: a minha alma está numa tristeza mortal, demorai-vos aqui e vigiai comigo. Cristo também solicita a nossa companhia. Não é somente nós que precisamos dele, não somente precisamos da sua companhia nos momentos de solidão, de pavor e de medo, que em diversas circunstâncias da nossa vida costuma ocorrer. Cristo também nos quer com Ele. Vigiai e orai, demorai-vos aqui comigo. Quantas mensagens, queridos padres, nós temos recebido dos nossos paroquianos, de todo o povo da Diocese de Caruaru, que diz: quanta falta me faz estar na igreja, quanta falta me faz estar na companhia de Jesus sacramentado. Alguma coisa Ele quer nos dizer. O profeta Isaías havia profetizado que seriam colocadas sobre Ele todas as nossas iniquidades. Em cumprimento dessa profecia, Cristo provou a morte por cada um dos homens, carregando as nossas culpas como se fossem suas. As nossas culpas, os nossos pecados, todos eles recaíram
sobre Cristo. Prostrando-se com a face por terra, Jesus orava ao Pai Celeste: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Estamos no Evangelho da Paixão, o capítulo 26 do evangelista São Mateus, desta vez no versículo 39. As duas naturezas, divina e humana, estavam envolvidas nessa oração. O não ao cálice era a oração humana de Jesus. O sim à vontade divina era o submeter o humano ao sofrimento por causa da redenção. Tomar o cálice do sofrimento humano que expia o pecado e adoçá-lo com pequenas gotas, abro aspas, de Deus o quer. Nenhuma mente, queridos irmãos, absolutamente nenhuma mente humana é capaz de penetrar esse momento que Jesus sofreu no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Os seus sofrimentos mentais eram completamente diferentes de um homem simples ou comum, de um ser humano mortal qualquer, porque ele, além de uma inteligência humana, também possuía uma inteligência divina. Não esqueçamos, ali estava Deus, e como Deus também onisciente. Há uma comparação muito bonita que eu usei inclusive no retiro do clero para os nossos padres, que é novamente do venerável Fulton Sheen, de um livro que recebi de presente do queridíssimo amigo Padre Paulo Ricardo. Nesse livro, o venerável Fulton Sheen diz: se costuma afirmar que os soldados temem mais a morte antes da hora zero do ataque do que no fogo do combate. Isto é, o soldado também tem o seu medo. E o medo do soldado, do guerreiro, não está na hora que ele parte para o combate, para a luta, mas é exatamente quando se decide que haverá uma guerra. E por isso eu fazia a introdução dizendo-lhes quantas pessoas estão apavoradas, com medo em casa desta pandemia. Repito, não tenham medo, confiem em Deus. É certo que a agonia do horto causou sofrimento a Jesus, muito maior do que a dor física da crucifixão. Mas era uma dor diferente. Não era a dor de uma doença qualquer. Em sua mente, não era a dor física que predominava, mas o mal moral, o pecado. Era algo muito mais mortal do que a morte. Era exatamente o peso do pecado do mundo que sobrecarregava o seu coração. Procuremos imaginar, queridos irmãos, aquela noite de agonia de Jesus no Getsemane, sozinho. Seus discípulos foram dormir. Sozinho, pensava que os pecados de cada um de nós, passados, presentes e futuros, todos estariam nos seus ombros. Na agonia do horto, o que mais lhe pesava não eram os pregos nas mãos, não eram os soldados a lhe chicotear, era exatamente os pecados do mundo inteiro. Ser castigado como pecador, apesar de não ter cometido nenhum pecado. Interessante, hoje a solenidade da Anunciação do Anjo a Maria, 9 meses antes do Natal.
3 meses depois do último Natal, mas às portas, bem próximos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Continua o venerável Fulton Sheen. O Redentor olhou no horto para o passado, para todos os pecados cometidos em todos os tempos, e olhou para o futuro, para cada pecado que seria cometido até a destruição do mundo. Olhou para o passado e viu Adão sem a graça de Deus. Lá estava Caim, com a roupa suja de sangue de seu irmão Abel. Lá estavam as abominações de Sodoma e Gomorra, a grosseria dos pagãos, as zombarias dos ateus, pecados cometidos em cada guerra violenta, desde aquelas guerras que aconteceram na Idade Média até a última Segunda Grande Guerra Mundial. Para toda parte que Jesus olhava, passado ou futuro, apenas ele via uma coisa: pecado, pecado e pecado. Depois de ter acumulado sobre sua alma toda a iniquidade cometida no passado, nosso Senhor volta o seu olhar para o futuro. Viu as traições dos futuros Judas, os pecados de heresia que foram cometidos dentro da Igreja Católica, os pecados que ofenderiam a Igreja. Viu juramentos matrimoniais quebrados, mentiras, difamações, injustiças, os assassinatos. Todos esses crimes lhe foram arremessados para cima dos ombros, como se ele mesmo, individualmente, só ele os tivesse cometido. Por 3 vezes encontrou os apóstolos a dormir. Ele sentia a culpa dos pecados de maneira tão aguda que o sangue lhe brotou do corpo. Não foi a dor corporal que lhe causou a agonia da alma, mas a amargura imensa da rebelião contra Deus que originou a dor corporal. Pensemos, queridos irmãos, neste tempo de Quaresma, que é o tempo propício para isso, nos nossos pecados, nos pecados que ofendem a Deus. Não teremos a oportunidade ou a possibilidade da confissão individual. É uma pena, mas cada um terá a oportunidade, como já fez, ou como está fazendo aos domingos, a comunhão espiritual, fazer também na Semana Santa o ato de contrição. Eu vou pedir a Padre Jefferson e a Pascom que depois preparem o ato de contrição para todas as vezes que um pecado nos corroer a consciência. Quando o remorso for pesado em nossa alma e em nossa consciência, que a gente reze o ato de contrição. E assim, concluindo esta catequese, a penúltima deste tempo da Quaresma, quero convidá-los agora para a Santa Missa. Vamos concelebrar aqui na Catedral e em cada casa, em cada família, igreja doméstica, vocês farão a sua comunhão espiritual com Cristo. Que Ele seja sempre louvado e sua Mãe, Maria Santíssima. Amém.